Então, vamos lá, tá? A gente tem uma questão bem importante aqui, que é, que é justamente vocês fazerem o pré-projeto, ou o projeto de artigo, pelo menos do artigo, para que eu possa estar contribuindo com vocês, colaborando, trazendo alguns direcionamentos metodológicos. Por quê? Todo mundo aí, eu estou admitindo aqui também, tá? Samuel, já admiti. Todo mundo, né, é expert na sua área, tem esse conhecimento prático, teórico, vivencial. Só que quando a gente vai para o campo da ciência, tem um passo a passo, né? É como se fosse ali das leis sistêmicas, tem a ordem, e aí eu só preciso seguir a ordem, que é o que a gente diz, que tudo flui, né? Não tem, eu sempre digo assim, para mim, oi, tudo bom? Para mim é uma coisa muito tranquila trabalhar com a ciência, porque para mim é a ordem, e tá tudo tranquilo, não tem problema nenhum, não tem estresse, tem uma estrutura hierárquica para poder funcionar, tá? E aí, o que que vocês têm que produzir? Vocês têm que me mandar algum material. Por quê? Porque senão eu não consigo ajudar vocês. Eu preciso ver como que isso está estruturado, porque, por exemplo, a gente tem uma ideia, só que quando a gente vai colocar no papel essa ideia, ela tem que surgir dentro de uma métrica, dentro de uma estrutura funcional para a ciência, que é o que a gente vai tentar fazer. Eu até vou compartilhar com vocês, tá? Um resumo expandido, que não é o que vocês vão fazer. Vocês vão fazer um artigo científico, tá? Mas eu vou compartilhar com vocês um resumo expandido que eu fiz, submeti agora, não sei se vai ser aprovado, porque a gente submete um monte de coisa, tá? É, essa semana, e já enviei. Só para vocês entenderem que não é nenhum bicho muito esquisito, tá? É importante a gente desmistificar um pouquinho isso. Deixa eu só achar ele aqui. Esse aqui, deixa eu só fechar, porque tem as 30 mil coisitas abertas aqui. Tia tem 1000 coisas. Isso aqui, resumo expandido. Então, vamos lá. Isso aqui é para vocês terem uma noção. Isso aqui foi um material que eu produzi agora, sem pressão também, para que dê tudo certo, porque pode ser que não dê, ok? Pode ser que ele não seja aprovado, tá tudo certo, né? Então, assim, ó, olha aqui. O nome desse material, tem um título específico, que é um projeto que eu sou responsável, que é Smart Cities Restaurativas, né, cidades inteligentes restaurativas, promovendo sustentabilidade, inovação e justiça em Itapema. Esse é um projeto de campo que eu trabalho. Aí ele vai estar aqui, ó, olha a ordem. Tem título, tem autor, tem palavra-chave. Por que que é importante a palavra-chave? Ah, eu vou olhar esse material da Márcia e aí eu já sei que para ela é importante o tema, para esse material, cidades inteligentes, pacificação social, sustentabilidade e inovação. Então, eu já botei os olhos e já vi ali que tem essas palavras que vão estar me norteando, tá? Então, isso é muito importante a gente ter. Aqui, o da Márcia é um resumo expandido, é uma outra metodologia. Mas olha aqui, tem 6 páginas. Vocês vão escrever no máximo 15 com referência bibliográfica. Por isso que eu estou mostrando uma coisinha menor, para vocês começarem a ver, tá? Então, vamos lá. Introdução. Eu vou contextualizar, gente. Eu vou dizer o que que eu estou fazendo. Então, constante crescimento urbano, desafios paradigmas tradicionais de desenvolvimento da cidade. Presta atenção, Márcia é do direito, né? Então vai aparecer umas coisas escritas meio às vezes que não são muito. Tem uma linguagem mais pesadinha, fluida, uma linguagem mais técnica do direito, tá? Abordagens inovadoras que promovam sustentabilidade, equidade e coesão social. As Smart Cities restaurativas representam um modelo emergente que integra tecnologia e princípios restaurativos, tá? Isso é o que eu estou falando, tá? Então, eu vou contextualizar, vou trazer exemplos ao redor do mundo, tá?
Vou trazer o meu caso de sucesso, que está aqui, explicando como que ele funciona. Isso aí vale muito para aquilo que vocês vão fazer, porque muitos de vocês eu sei que vão pegar situações que vocês vivenciam. Eu estou trazendo algo que eu vivo no dia a dia, nessa cidade, certo? Quando eu vou lá, já fiz constelação? Claro que já fiz, Lorena, também. Mas o foco desse trabalho aqui não é mostrar a constelação, eu estou mostrando as práticas restaurativas, tá? Potencial, mas que ainda precisa trabalhar mais, blá, 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 ok? Fundamentação teórica, qual que é a base teórica desse material? Então, eu vou trazer um conceito, né? Vou trazer um outro conceito de coisas que são importantes, vou trazendo o conceitual. Aí vou para a metodologia. Qual foi a metodologia que eu utilizei? Está aqui, combinando análise documental, estudo de campo, entrevista. Aqui está bonitinho, stakeholder, chave, mas entrevistas com pacientes, né? Entrevistas com clientes, como vocês quiserem, visando uma compreensão abrangente da implementação desse projeto. E como é que foi a análise documental, revisão sistemática de documentos, estudo de campo, entrevista, né? Análise de dado, considerações éticas, né? Muito importante. Resultado. E no meu caso aqui, discussão e conclusões e recomendações. E claro, a nossa fofíssima referência bibliográfica, né? Por quê? Tudo que a gente faz, a gente dentro do campo de, de ciência, a gente tem que dizer de onde a gente tirou, gente. Senão é plágio. É plágio. Por exemplo, eu enviei para vocês lá, vocês têm os slides lá das aulas que eu dei. Aquilo ali é um material que vocês podem citar, por exemplo, né? Ah, mas eu vou lá e vou escrever como se aquilo fosse meu. Aí plagiou. Vocês entenderam? Tem lá os livros. Como é que o Bert, de uma certa forma, define constelação? A gente não vai fazer isso, mas se vocês forem analisar ao longo do tempo, né, se a gente fosse fazer uma linha do tempo sobre o que é constelação familiar, uma evolução da conceituação, a gente teria mudanças. Então, até mesmo quando eu falo constelação familiar, o que é constelação familiar? Né? Tem gente que vai dizer, não, com boneco não pode, na água não pode, ok? Constelação original, constelação tradicional. Então, qual é a metodologia que eu estou utilizando? Não, mas não é uma metodologia. Bert falou que não era método, não é metodologia, não é técnica. É a ciência da vida. Depois, não, a ciência dos relacionamentos. Percebe? Então, quando eu vou determinar um conceito, eu gosto muito de escrever qual conceito que eu tô utilizando. Qual é que é o nome daquele livro? Que é a segunda vez que eu lembro, que me vem, é Transe, não sei o quê, que é um livro que tem um conceito muito bom de constelação familiar. Deixa eu ver aqui se eu acho. Qualquer dúvida, vocês vão me perguntando, pelo amor de Deus. Alguém conseguiu olhar aquele material que foi enviado? Boa Olhar, Zóia? noite. Eu olhei, eu Juliana. li, mas eu ainda não consegui descobrir sobre o que escrever. Eu sou da turma de São Paulo. Hum, Estou com a corda no pescoço ótimo. por prazo. Sim. Mas o que que você gosta, Vera? Ah, gosto de muitas coisas, mas eu não consegui concatenar essa questão. Porque você veio até Ah, falando na outra reunião para a gente analisar, talvez tirar um peso, alguma coisa. Trabalho numa empresa pública. E daí teve um hum, professor que falou sobre empresa e tudo mais, mas daí a gestão pública não, mas daí ele fez uma constelação e dando exemplos, eu falei, não, então eu entro como governo. Daí o pessoal ficou olhando assim, eu falei, já que ele não tem experiência nisso, eu quero saber como que fica, o quão pesada é essa parte governamental para as outras empresas também, né? E eu achei muito interessante. uhum. E eu acho que a aula mais chocante, no caso, para mim, foi a de traumas, com o professor Léo. Sim, é ótimo.
que eram coisas Adoro. pequenas, mas assim, quando eu cheguei em casa, eu não consegui beber água, minha garganta travou. Eu falei, eita, o que acontece? Daí no dia seguinte também eu tava, e por coisas pequenas, nada muito, nada, nenhum trauma muito grande, mas você vai vendo que você vai recebendo, passando por situações que travam a sua vida, que se marcam como traumas, né? E que você nem sabe que aquilo ali é um trauma. Aí eu achei bem interessante, mas é isso, a princípio. Mas eu não Tá, consegui visualizar qual o tema, qual o assunto para colocar nisso. tá. Vera, qual é teu prazo? 6 meses, porque terminou o módulo semana passada. Mês passado, melhor dizendo. Tem até mês 9. 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É, até mês de setembro. Isso, março, abril, maio, junho, agosto, setembro. Não. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Até setembro. Tá. O que que é muito importante vocês terem em mente, tá? Precisa definir um tema e começar a criar o que a gente chama de questão-problema. O que que é questão-problema? Olha, será que vai chover hoje? Isso é uma questão-problema, gente. Aí, o que que é uma Sim, hipótese de pesquisa? A minha hipótese de pesquisa é que vai chover hoje aqui na minha região, porque eu recebi um aviso da Defesa Civil informando que está chegando uma frente fria. Vocês ok. percebem? E eu dou exemplo Sim, assim simples, que é para a pessoa gravar. Eu dou isso na graduação também, na pós, em qualquer canto, inclusive na área do direito, que é mais tradicional. Por que isso, gente? É sobre isso. Então, por exemplo, existe uma pergunta: existe desequilíbrio, certo? Entre teria que ver qual é o contexto de algo no campo empresarial que você foi trabalhar, tá? Mas, sim, assim, trabalhar a questão do governo, do Estado, da estrutura estatal, tá entendendo? É sim, uma questão interessante para tá vendo, né? Para fazer, às vezes, um estudo de caso, para pegar material já. Lembre-se que vocês não têm. Até eu estava falando na aula que eu estava dando antes dessa, tá? No meu grupo de estudos. Eu tenho um grupo de estudos sobre inovação na resolução de conflito. Escrever artigo científico, escrever dissertação de mestrado, tese de doutorado, não tem inspiração, gente. Não é escrever romance, é técnica. É assim, ó, tipo, sim, sai daqui, vai para cá. Então, tu tem que pegar um tema que tu goste, para não ser assim uma coisa insuportável, mas sim, para não ser penoso, você não vai pegar uma coisa tipo, odeio isso, certo? Mas você vai ter que seguir uma métrica. E você sim, vai fazer um sanduíche de conteúdo. Você vai ter que botar citação, você vai ter que ter um raciocínio lógico desenvolvido. Só que quando a gente não faz isso o tempo inteiro, quando a gente não vive fazendo isso, que nem eu não tem a vivo fazendo prática, isso, né? exato. Ou então, quando eu tô, por exemplo, quando eu vou escrever eu estou escrevendo um capítulo de livro agora. Já tem um tempo que eu não escrevi, desde o ano passado. Eu estou levando mais tempo do que eu gostaria de levar. Por que isso? Porque eu estou enferrujada. Só que o que que ocorre? Vocês, em particular, nesse contexto, vocês têm que criar algo, definir algo, me enviar um pré-projeto, não me enviem artigo escrito, não me enviem um monte de coisa escrita, Sim, porque muitas vezes está todo ele fora de uma estrutura que é a ordem. sim, E aí a pessoa fala, não, agora eu encontrei o tema, começo a escrever. Aí, normalmente, chega muito desformatado. Chega muito conteúdo que é copiado, Ctrl+C, Ctrl+V, aí que é copiado. Citar não é dizer assim, depois que pegou e fez um mix, dizer lá atrás, peguei 4 livros. Não, não é isso. Citação é por parágrafo, gente. Então, a gente tem uma estrutura para ser seguida. E eu preciso de tempo para avaliar isso. Então, sim, eu preciso, né? A gente tem que, vocês em particular, vocês precisam colocar isso como prioridade, enviar esse material, pelo menos com uma pré- pré-proposta de tema, tá? E nessa pré-proposta de tema, eu vou anotar aqui no chat o que que vocês têm que me mandar.
uma proposta de título, certo? Título. Sim, Título provisório que a gente fala. Eu preciso de um título provisório, certo? Título provisório. Coisas objetivas, coisas simples, coisas claras. Ninguém precisa criar nada, porque não é tese de doutorado, certo? Não precisa. No mestrado não precisa criar. Então, especialização também precisa menos ainda. Sinara mandou mensagem, Samuel. Ah, hoje ela não vai poder participar. Ok. É título, certo? Aí a gente vai criar a questão, problema, que é um problema, alguma coisa que incomoda vocês. Será que os traumas. Por exemplo, Vera, tu pontuou várias vezes na tua fala, eu fazendo aqui a minha escuta ativa, que aparentemente te surpreendeu que traumas podem ser eventos pequenos, não precisam sim, ser eventos catastróficos, certo? sim, Então, pode ser, né, que um tema que te chame a atenção seja justamente isso, né? Traumas, né? Na primeira infância, né? Ou a identificação de traumas na primeira infância, o trauma early trauma, lá que o Rupert fala também, trauma sim, precoce. Então, essas questões. Eu, por exemplo, gosto tanto de estudar trauma que eu estudo trauma coletivo. São aqueles traumas, né? Que a gente está vivendo, né? O trauma da Covid, aqui na minha região, o trauma da dengue, o trauma da, quer queira, quer não, tudo que está acontecendo com os palestinos e com os israelenses no Oriente Médio toca a nossa alma, né? sim, Por quê? Porque todo mundo é humano. Então a gente está conectado por isso. A nossa sociedade é traumatizante, e traumatizada. Tem até um livro do Franz Rupert que é muito bacana, que é Quem Sou Eu? Em uma sociedade traumatizante, traumatizada, né? Quem teve aula comigo sabe que eu trabalho bastante trauma também e trabalho com o Franz Rupert. O Léo também trabalha, tá? Hum. Ah, teoria do apego. Teoria do apego e constelação familiar. Por que teoria do apego? Teoria do apego do Bowlby é uma das bases para trabalhar o trauma, né? Trauma precoce. Aí vai ter crítica à teoria do Bowlby. Por quê? Porque ele coloca muito a figura da mulher, né? Da mãe. Mas é que normalmente a mãe é que cuida, né, amor? Então é complicado, né? Eu tô com os filhos doentes em casa, eles querem a mãe, né? Então é complicado. Então, a gente sabe como que é a questão. Não é machismo, não é isso. É sim, que a figura, muitas vezes, na maioria das vezes de referência, é quem exerce a função mãe, ok? Já organizamos, né? Então, olha sim, como surgem coisas. Questão, problema. É uma pergunta e a hipótese é uma ideia. Hipótese de pesquisa é uma ideia que possa ser testada. Será que vai chover? Né? Por exemplo, eu falei, será que vai chover? Eu falei, não, acho que vai chover porque está chegando uma frente fria. Boa! Quais são os métodos que eu vou usar para testar? Primeiro, observação, né? Na hora que começar a pingar água, eu sei que vai chover. Segundo, olhar aqui no celular e ver se por um acaso o destino está dizendo que vai chover mesmo, né? Porque eu olhei no aviso da Defesa Civil, ok? Eu estou baseando a minha sim. hipótese nisso, percebam? Só que pode ser que não role. Vamos ver aqui no tempo do aplicativo para eu melhorar aqui a minha hipótese. Olha os métodos que eu estou usando. Opa, aqui diz que hoje não vai chover, mas que às 5 horas da manhã, de amanhã já começa a chover. Interessante, ok? Então, já estou Sim, mexendo, posso reformular, porque eu vou ver se ela vai ser, eu vou testar essa hipótese. Então, a hipótese é uma ideia que vai ser testada. Não precisa confirmar. Ela pode confirmar ou não confirmar, ok? ok. Se vocês me mandarem, fica mais facilzinho fazer assim. Vocês veem que eu tenho paixão. A ordem é vida, gente. Eu sou uma pessoa ultra criativa. Eu vivo fazendo coisas de tudo quanto é tipo, só que para essas coisas assim, ó, pá, 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 acabou. Tá, tá, tá. Porque aí fica fácil. É a ordem, né? Sim, Bert já falava, gente. Eu digo assim, nada mais sistêmico do que uma aula de metodologia, porque você trabalha com gente, tem a ordem, tem a hierarquia, ou tu bota na ordem, sai falando, vocês percebem?
Aí, assim, ó, título, questão, problema, hipótese de pesquisa. Depois, eu sou de Santa Catarina aqui, do litoral, depois, a gente vai trabalhar objetivo de pesquisa. Não, o que que você quer pesquisar com isso? Tá tudo certo. Depois eu mando uma lista de verbo para vocês, tá? Deixa eu ver que meu prof aqui até mandou. Eu já mandei, eu acho também, mas eu tenho coleções de listas de verbo para fazer. Porque a gente não sabe, às vezes, como botar, né? Isso. Então, objetivo de pesquisa. Depois que eu já tenho objetivo de pesquisa, já tenho isso, vem uma outra coisa muito bonitinha que vocês têm que fazer. Eu preciso da lista de livros. Se eu falar revisão bibliográfica, não vai comunicar também. Lista de livros que irão basear a pesquisa. Ok? Não precisa ser Ok. 20 livros. Me dá 6 livros que eu saio rindo. Vocês veem como vai ficando mais tranquilo? Que livros que eu vou utilizar? Pode ser livro, pode ser artigo, né? Artigos. Não pode ser blog, não pode ser vlog, não pode ser nada disso. Por quê? Porque dá de tudo, meu Deus. E tem muito material, tá? Sim. Muito material. Mu- Muito material. E eu gosto que as pessoas leiam as obras, leiam as obras, leiam as obras. Né? Às vezes critica tanto que essa questão da constelação, né? Não tem questão aí de crítica que estão enchendo a paciência, mas falta mais leitura, falta mais estudo mesmo. O cara tem que ler a obra, e de vários autores, né? Sim. Tem como estar lendo muita coisa. Tá, então, lista dos livrinhos que vocês vão utilizar, e depois que vocês fizerem isso, vocês vão tentar montar uma estrutura, é o esqueletinho, de tópicos. Importante, máximo de 3, em nome do Senhor, aleluia. Por quê? Não precisa mais do que 3. É sanduíche, entendeu? Por exemplo, eu vou falar sobre. Vou abrir aqui para vocês um TCC das minhas amadinhas orientandas. Vocês me desculpem que eu estou bocejando porque eu estou dodói. Também o TCC tique. Deixa eu pegar algum aqui dando som. Ah, esse aqui tá muito bom. Tem de constelação também, tá? Mas agora eu não vou pegar. Então vamos olhar aqui. Kathleen me mata depois desse danada. Estão vendo? Ó, esse aqui é um TCC, modelo Univale, tá? Ele é um material bem robusto, tá? Mas não é isso que vocês vão fazer. O tema desse aqui é aplicabilidade da justiça restaurativa nos casos de violência doméstica. Se alguém curtir, aplicabilidade, por exemplo, da constelação familiar nos casos de violência doméstica, né? Desafios, possibilidades, percebem? Adoro isso. Já fiz várias coisas nesse sentido. Olha aqui. Isso aqui é um capítulo inteiro de. Isso aqui é isso aqui deve estar com umas 80 páginas, tá? Mas ele tem 3 capítulos. Então, por exemplo, o primeiro é justiça restaurativa. Lembra do tema aqui, ó, que a gente tinha? Sim. Sim. Aplicabilidade da justiça restaurativa nos casos da violência doméstica. Opa, sou obrigada a falar sobre justiça restaurativa, né? Vamos lá. Então, primeiro, o que é justiça restaurativa? Conceitos fundamentais e aplicabilidade. A prof já começou a corrigir o material. Vamos lá. Depois, violência doméstica na perspectiva da justiça restaurativa. Então, o que é, certo? Violência doméstica, consequências e impactos da violência doméstica. Eu já vou tirar isso aqui, ó. Por quê? Só para vocês entenderem, isso aqui não cabe aqui, ok? Por Sim. quê? Porque a gente quer dizer o que é a violência doméstica. E eu não vou trabalhar ainda a justiça restaurativa.
mas ela quer Perfeito. trabalhar o papel da justiça tradicional e as suas limitações, porque tem uma, uma, uma necessidade de fazer essa transição. E agora, capítulo 3, abordagem da justiça restaurativa em casos de violência doméstica. E aqui vai ter os casos, né? Contexto brasileiro, especificidades da violência doméstica, primeiras iniciativas e desafios culturais e jurídicos. Isso aqui é uma coisa muito mais complexa do que vocês vão fazer. Mas vocês entendem que tem uma estruturação que traz segurança, ok? Para poder desenvolver. E aí, a gente começa normalmente com uma estrutura que eu peço para o pessoal, mais ou menos, isso aqui eu mando para eles fazerem. Esse é o começo de cada trabalho. E aí ele pode virar 200, ele pode virar 150, ele pode virar 15, ele pode virar 10, ou ele pode virar 6, se for um resumo expandido. Tanto faz. A gente só vai ajustar, tá? Isso auxilia muito. Hum. Uma coisa das deusas e dos deuses. O chat GPT agora, tá? Ele tá, se você falar para ele assim, ó, formate, depois eu explico para você, porque a gente tem que formatar a referência bibliográfica, tá? Eu não faço formatação. Por quê? Porque isso aí é um trabalho mecânico, eu não consigo fazer, não tem como dizer para vocês que eu vou fazer, porque não tem como, não vou fazer. É impossível que isso aí ficar, joga para lá, bota para cá, desformata, formata. Isso aí, formatação não é comigo. Orientação de metodologia é uma coisa, é modelo de pensamento, estrutura de conteúdo. Aqui eu oriento também conteúdo, não só metodologia, mas conteúdo. Eu faço duas orientações. Agora, formatar trabalho eu não faço, tá? Eu explico isso porque que não dá, porque sem condições. Então, vocês, depois de terem feito isso, vocês vão mandar essa estrutura de tópico. Vocês vão botar isso tudo num arquivinho e vão mandar para mim. É mamão com açúcar. Porque aí te força. Quer falar, Samuel? Não? Porque te força a sair dessa, vamos dizer assim, desse momento que a gente está, né? Que a gente ainda não, talvez não tenha tido esse impulso de produção e coloca a gente para produzir. E pode ser leve, tá? Pode ser leve, pode ser leve, não tem problema. O artigo pode ser muito leve, pode ser muito leve. Ok. Beleza? Luciana, Prof, dúvidas? tá mudo, Tá com o Luciana. áudiozinho fechado. Desculpa. Eu já iniciei o trabalho, até eu já tá um pouquinho adiantado, né? 7 páginas, mas assim, tipo, eu só tô escrevendo, tipo assim, vou olhando ali, né? E tô escrevendo. Aí depois, daí eu vou ver essa parte, daí como a professora falou ali, né? Que daí agora eu vou ver ali os tópicos, os títulos, daí depois eu vou organizando ele. Mas aí eu Tá. já até a prof falou desses aqui, porque como eu vou fazer com a da Ah, Lola, sim, que eu te falei, sim. aí eu Ótimo, né? Muito bacana. consegui, consegui 3 livros dela. E Ai, que daí ótimo. já li eles, e daí agora já estou começando a passar para tá colocando, né, no papel assim. O que é muito importante, Luciana? Assim, ó, eu preciso, você precisa, não sou Sim, dessa estruturação. Por quê? Senão você escreve, 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 só que sim, tem que escrever com propósito, sim, certo? É porque assim, ó, senão assim, eu gostei, me parece interessante esse tema, me parece sim. interessante aquele tema. Não dá? Tu entendesse? Vamos supor assim, tu vai trabalhar, ela fala ali da questão das dinâmicas, né, sistêmicas por trás das casas, tá? Então, Isso, o do que que vai imobiliário. acontecer? Tá, a gente vai trabalhar de que maneira isso? Qual é o nosso objetivo? O que que a gente quer mostrar com esse, o que que suscita a dúvida Sim. nesse caso? Senão ele é uma descrição, e aí ele Aham. não tem o que a gente chama de problemática. Problemática. Então, assim, qual é a questão, né? Então a gente tem que construir isso, que é a questão problema. Sim. Aham. Senão a gente escreve, e a gente começa a escrever, escrever, e não é que não é um problema, tá? É que a questão é assim, ó, com essa finalidade específica,
com essa finalidade específica, nós precisamos escrever com um foco. E o foco, quem vai determinar é essa estrutura. O título a gente muda no dia da entrega, quando rever. Sim. Aham. Agora, a questão, problema, hipótese de pesquisa, não. Porque ela norteia o trabalho. É o porquê fazer. Então, não dá para encaixar uma hipótese depois de ter feito. Entendeu? Então, eu preciso, você vai pegar o seu material ali e quiser me manda o que você já escreveu, que eu posso tentar Sim. Aham. posso te auxiliar, para que a gente Sim. tenha a hipótese, a questão, problema, a hipótese de pesquisa e qual é o teu objetivo, por que que tu está escrevendo sobre isso, né? Não emocional, né? Então, Sim, sim. o Aham. presente, o presente artigo tem como objetivo dissertar ou, né, abordar as dinâmicas, né, ocultas, sistêmicas, ou as dinâmicas sistêmicas, transgeracionais ou intergeracionais, por trás das vendas de Isso. Aham. casas, vendas de imóveis. Ah, tá, e para isso o que que eu vou ter que dizer? Aí a gente vai estruturar a partir disso. Não é o contrário. Então, a gente tem uma tendência a começar a escrever e não a fazer a estruturação primeiro. E aí, Ah, depois, sim. quando aí chega, tem que reestruturar. E dá muito mais. Esse é o tipo de coisa que dá mais trabalho para arrumar do que para fazer. Aham. Beleza? O que que eu vou fazer, tá, Samuel? Vamos dar para o pessoal, né, até sexta-feira para entregar esse material, tá? Entregar onde? Coloca um PDF ali dentro do grupo mesmo. Sem detalhes maiores, tu tá entendendo? Por exemplo, esse tema que eu mostrei, justiça restaurativa aplicada à violência doméstica, só esse semestre eu tenho 3 TCCs, cada um é diferente do outro. Ninguém escreve igual ao outro. Por quê? Porque aí é a tua mão fazendo, é a tua referência bibliográfica. E mesmo que o outro leia a mesma coisa que tu leu, não tem problema. Ele vai escrever do jeito dele, tu vai escrever do teu. Quer mandar para mim separado? Manda, mas eu prefiro até que mande ali, que fica mais organizado. Ou se o Samuel quiser criar um drive também para o pessoal postar, mas sabe que às vezes aí o pessoal às vezes se enrola mais, então vai no método tradicional, sobe um PDF, vamos ser felizes, ou um Word, mas entrega isso. Porque a hora que eu falar, ok, tá tudo beleza, certo? Vocês vão escrevendo, e aí quando faltar, tem o prazo que o Samuel passou, eu vou receber esse material, vou sentar algumas horas e vou entregar. Eu tenho uma, assim como vocês também, mas eu tenho o que normalmente é considerado assim uma jornada desumana de trabalho. Eu trabalho muito, eu produzo muito e eu só produzo muito por causa da ordem. Porque se eu fosse deixar, cada hora eu tenho uma ideia de um negócio novo para fazer. Se eu fosse deixar só fluir, não trouxesse ordem, eu não ia produzir nada. Só que eu produzo bastante, porque tem ordem, certo? E aí eu consigo organizar. Então, tudo tem um desencadeamento. Então, tem a data que foi colocada ali, porque eu preciso botar na minha lista de, né, para poder fazer, né? E isso traz muita tranquilidade para a vida da gente, porque a gente se organiza. E aí não fica aquela coisa, mas às vezes tem aquela coisa, vou escrever a hora que a água bate no pescoço. Não, não, não precisa, é sofrido, é doloroso, gente. É doloroso, não tem? É tipo, olha, horário tal, eu vou sentar e vou escrever. E tá tudo certo, produz com tranquilidade, com leveza e envia. Aí não é penoso, aí quebra, né? Até eu conversei também no outro encontro, existe toda uma série de crenças e programações e traumas que nós temos no nosso período de estudo, lá de trás. Então, quando eu tenho que entregar o trabalho para o professor, eu vou lá e volto para a idade do trauma, ok? E aí o que que acontece? Dependendo da tua experiência, tu vai procrastinar. Por quê? Porque aí vem medo de julgamento, vem medo de um monte de coisa. Enquanto eu fiz muita terapia, tá? Para conseguir me liberar disso. E continuo fazendo, porque outro dia tinha acendido uma luzinha que eu não gostei aqui. Lá corri eu de novo, estou trabalhando.
tá? Porque eu falei, opa, que padrão é esse? Tava fazendo tudo, mas tava ficando pesado. Opa, se tá pesado, tem alguma coisa errada acontecendo. Por que que tá pesado? É para ser leve, é para ser divertido, é para ser gostoso, entendeu? Eu não apresentava. Hoje foi o que eu falei para vocês. Eu submeti esse material, enviei. Se aprovar, aprovou. Se não aprovar, não aprovou. Próximo evento, ok? Não é pessoal, não é pessoal. E tá tudo certo. Não é a Márcia que está sendo avaliada, é o artigo. Se for da Márcia, se for da Capivara aqui, que está aqui comigo no negócio, tanto faz, gente. Ela tem uma função, tá? Ela objeta a palavra. Daqui a pouco vocês vão ver nas minhas redes sociais o que esta capivara está fazendo. Essa capivara vai revolucionar o mundo. Não estou brincando. Eu e os meus projetos aleatórios, tá? Mas faz todo sentido. Daqui a pouco, prometo, a hora que eu concretizar isso, que vai atrasar um pouco, já está pré-pronto, vocês vão entender o porquê dessa capivara. Eu já estou a terceira capivara que eu estou fazendo testes de capivara, tá? É um objeto palavra, gente. E eu tô brasileirando o objeto palavra aqui. Não aguento mais objeto palavra, né? Das dinâmicas que são referências estrangeiras e não brasileiras. A capivara é nossa, ok? Isso aqui é um projeto disruptivo da capivara é nossa. E em breve vocês verão várias capivaras rodando por aí. Isso se meus cachorros não agarrarem a capivara. Então, a vida é isso, é sobre criar sobre a capivara, certo? Tá tossindo, parece que enfiaram uma faca no meu pulmão, porque eu devo estar, não sei se é dengue, chikungunya, influenza, ok? Covid não é que deu negativo. E tá rindo, porque eu tô me divertindo com vocês. Não tá pesado, eu tô adorando, certo? Mas claro que dói a garganta. Dói, porque tudo dói. Dói as costas, dói. Certo? Sai daqui, vou levar a criança no Unimed? Vou. Mas é a vida. Cada coisa no seu momento, em estado de presença. Aqui eu estou fazendo isso. E estou curtindo, certo? Então percebam, a gente pode fazer com leveza, mas com ordem. Aí eu vou lá para Capivara, já voltei para cá. E tá tudo certo. Aí daqui a pouco eu vou lá para um outro negócio, voltei para cá. Porque tem um passo a passo. Combinado? Prof, Dúvidas? vocês primeiro, vai. Fala, Samuel. Não, tranquilo. Não, você tinha mostrado ali um exemplo da Univale. Ali era um artigo, era um trabalho ou era um resumo expandido? É, aquele material que eu mostrei da Kathleen é um trabalho de conclusão de curso, no modelo monografia, só que aquele é um modelo grande, que ele tem 80 páginas. Não é o que vocês vão produzir, ok? Tá. É justamente por isso eu ia te perguntar se a gente pode mostrar então um do ILA da turma anterior só para elas verem essa ordem. Pode ser? Claro, Samuel, mostra. Peraí, eu vou abrir aqui para vocês verem da Kátia, que a Kátia tirou 10. Deixa eu Sim, da Kátia tá compartilhar. bem redondinho. Que daí o pessoal A vai Kátia é um vendo, vai. caso que demorou um pouquinho para entregar, mas deu boa. Estão vendo a minha tela? Sim. Posso passar? Não, eu não consigo passar. Sim. Eu te mandei Como no vocês- WhatsApp. Se você quiser abrir aí para passar por aí, você consegue. Tá, eu só vou abrir a porta aqui em casa e já abriram aqui. Ótimo. Então vamos lá. Passando, tá? Isso aqui é a capa, tá? Não precisa. É que assim, ó, eu não tenho WhatsApp no computador. Então deixa Pode eu voltar passar, aqui. Samuel, eu vou explicando. Compartilhar de novo. Então, assim, ó, a capa tá aqui. Se vocês puderem manter a capa, fica bacana. Se não puder, precisam botar a capa, ninguém vai morrer por causa disso, porque isso aqui não é um elemento necessariamente, certo? Não é essencial, tá? Mas podem se colocar, fica bonitinho. Então, a Kátia também trabalha o viés da justiça restaurativa. E aí, ela trouxe impacto dos movimentos sistêmicos são duas metodologias, os movimentos sistêmicos inseridos na justiça, nos círculos restaurativos. Os círculos restaurativos são uma prática da justiça restaurativa. Pode passar. Aqui, de novo, uma contracapa. Agradecimento.
dedicatória. Tem bastante coisa, pode ser só um artigo mais simples, tá? Mas dela tá topzera. Então, aqui, termo de isenção de responsabilidade, página de aprovação, pode. E aqui, ó a coisa linda. Impacto, resumo, né? Abstract. Então, aqui, ó, as palavras-chave, ó, já botei o divórcio, pensamento sistêmico, JR e conflito, tá? Ela fez em português e na versão em inglês também. Isso aqui ela pode publicar em qualquer lugar do mundo, inclusive. Pode passar. Aqui um sumário. Esse sumário a gente pode tirar, tá? Tá ok também, mas assim, vocês não precisam se preocupar tanto. Vocês podem tirar e podem ir direto para o artigo, tá? Porque ele não precisa ter tanto sumário. Não, tá top. Introdução. Então, ela vai fazer a introdução. Se vocês lembram ali o resumo, o resumo menorzinho que maior. Passa. Objetivo, tá? Pode ser mais restrito. E aí ela começa da ruptura da sociedade conjugal barra união estável, né? Então, ela introduz, traz objetivos e vai trazendo algo que é essencial para ela. E vai indo, né, para o trabalho dela. Fases do luto, pode passando. Pensamento sistêmico. Ah, volta uma palavra, volta um pouquinho aqui. Isso. Ó, que legal. Peraí, volta ali um pouquinho antes. Era anterior, Samuel. Desculpa te incomodar. Olha aqui que bacana. Ela vai fazendo todo, não tem problema. Aqui no Mais luto? uma, 12. Deixa eu falar. 13. 13 aqui. Isso. Ó, ela traz, e aí ela chega aqui, ó. Finalmente. Entenderam? Ela faz uma transição entre um tópico e outro. Isso ajuda. Vai lá, pensamento sistêmico, passa. Vai. A citação está muito longa, mas ninguém vai encher a paciência dela por causa disso. Surgimento do direito sistêmico, né? Vai trazendo, vai trazer a ordem isomórfica. Está enorme dela, pode ser um pouco menor. Vai estar tá ótimo, topzera. Vai. Equilíbrio em dar e receber. Aí ela chega na JR, vai passando. Vai passando. Considerações finais, tá? Vai para as últimas partes. A Kátia gosta de escrever, e aqui as referências. Mas como super bom. Pode ser mais sucinto, tá? Tá muito bom. Mas assim, 15 páginas, tranquilinho, de conteúdo, bem objetivo, tudo certinho, tá? É bem bacana para estar escrevendo. Bem tranquilo. E vai assim, super fácil para estar fazendo. Porque aí você pensa assim, vou escrever. Imagina só, gente, você vai lá e entrega o artigo. Você entrega aquele esqueleto. Aí você fala assim, hoje eu vou escrever 3 páginas. Aí outro dia você fala, vou escrever mais 3. Depois mais 3 deu 9, né? Aí depois mais 3, já deu praticamente, acabou. Esse aqui Pegar é o uma outra. da Sônia. Pode passar também. Pode ir passando. Dar agradecimento. A turma que foi mais. Mas fica bonito, assim. Fica melhor também. Introdução. Mesma estruturação. Introdução, prática das constelações familiares. Ó, uma coisa que é muito bacana da Sônia, é que a Sônia citou bastante. Então, é maravilhoso quando acontece isso. Por quê? Porque quando tu pega um material desse, ele é uma fonte de pesquisa para os demais pesquisadores. Então você fala, nossa, eu posso estudar isso aqui, olha, isso aqui eu posso ver, né? Pode ir passando. Ó, que bacana. Ó, tudo certinho. PSPI, né? Muito bom. Eu adorei o trabalho da Sônia. Sônia é uma fibraça. Traumas. Ela fez um estudo de caso, foi sensacional. Amei. Pode ir passando, Samuel. Pode ir. Aqui, na verdade, é para o pessoal ir vendo como que ele vai ficar. Você tem que ficar com essa cara. Ó, ela trouxe aqui um relato de paciente, foi muito bacana também.
Mas isso vai da prática dela. Ah, mas eu não quero fazer assim, porque, né? Ótimo, tudo certo, pode ir passando. Vão passando, passando, pode ir passando, e acabou. Beleza. Não precisa ser tão grande, gente. Tá maravilhoso. Pode ser um pouquinho mais enxuto também. Só não quero assustar vocês, tá? Samuel, esse é o objetivo. O pessoal não sai apavorado aqui. Tipo, 15 bem feito, tá ótimo, gente. Relaxa, relaxa. Tá ótimo, tá? É só desenvolver, não tem problema. É bem tranquilinho. Referência bibliográfica é a última página. Então já tirou um, ficou 14, né? Aí é capa, tirou outro. Vai fazendo as contas ali, daqui a pouco é rapidinho para fazer. Tá? O importante é ter bem desencadeado. Quanto mais estruturado, mais rápido para fazer. Porque às vezes as pessoas escrevem, porque perdeu um pouco a objetividade. Você está com 7, Luciana, só falta metade do, praticamente. Você entendeu? Por isso tem que ter, Sim. cadê o direcionamento? Entendeu? É para isso que vocês pagam orientador. Sou eu, no caso. Me deixem trabalhar, gente. Orientador raiz, né? Tipo, vem e fala, pô, me manda um negócio. Fechou, Samuel, porque eu tô muito ruinzinha ainda dessa coisa aqui. Quase que eu desmarquei, porque eu não consegui ainda recuperar. Eu tô com febre, gente, de cama desde domingo. E quem já teve o prazer de me conhecer pessoalmente sabe o furacãozinho que eu sou, né? Então, imagina a revolta que eu tô de ter que ficar parada, deitada, mas tô no online, trabalhando. Isso, olha o meu parado deitado, foi, submete resumo, dá aula, faz isso, mais umas 10 coisas. Ainda precisa assistir aula do doutorado hoje à tarde. Mas tá tudo certo. Só isso. É, Beleza? Samuel, então, e pessoal, sexta-feira, faça chuva ou faça sol, vou mandar o material ali, tá bom? Fechou? Beijocas. E aí, a partir disso, eu vou responder para vocês. Aí, qualquer coisa, Samuel, se for o caso, a gente marca mais uma. Mas aí, quando tiver dúvida, para tirar, porque senão não fica tão produtivo para vocês também. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Tchau, Melhoras tchau. para O tá. WhatsApp tá ali, né? É só mandar mensagem. Tchau. Beijo. Tchau, tchau, tchau. gente. Eu vou, Tchau. até amanhã eu disponibilizo a aula gravada, tá? Sim, tranquilo. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau, Melhoras, boa prof. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Precisa.